Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de junho de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2327. Ele tem 5 páginas, 53 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é repercussão do medo. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, sem nenhum medo, foi o professor Gilderley, que está ali firme e acompanhado por 2 veteranas hoje aí. Agora, definição. A repercussão do medo é o efeito, decorrência, influência, impacto, reflexo, reverberação ou revertério nas manifestações da consciência ou consciência, gerado pelo condicionamento psicossomático do estado intraconsciencial de exacerbação do temor, da ansiedade ou da apreensão incontrolada. A clausura da patopensenidade, a incerteza pensênica estagnante, a pensenização perturbada, os pensênios de inferioridade, o medo dentro de cada olo pensene, a estrutura do olo pensene do medo, o medo da repercussão dos atos pessoais, o medo da opinião pública, o receio de ser desagradável, o medo de errar, o medo de dizer a verdade, o medo de ouvir a verdade, a ancoragem consciencial patológica, a mecânica de internalização do medo, o conformismo estagnador, a predisposição emocional ao medo, o ato de marcar o passo no mesmo lugar. Eu li apenas um tópico, tem mais de 20 linhas aí, a patologia. Os estigmas do psicossoma, o temor da multidimensionalidade, o fato de a insegurança atrair as ameaças, as autorretrocognições patológicas, o trauma de outras vidas. Na argumentologia tem o tópico da caracterologia, com 6 tipos principais de transtornos de ansiedade, evidenciando as peculiaridades da repercussão do medo. No outro tópico da taxologia, tem 6 níveis de manifestações, caracterizando o escalonamento intraconsciencial do medo, disposto em ordem crescente de manifestação, capaz de revelar o gradiente da carga emocional suscitada. A remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoinsegurança, autotortura, medo, mega estigma existencial e xenofobia. Frase enfática. A exacerbação do medo é capaz de transmutar posicionamentos cosmoéticos em moralmente indefensáveis. Abafar desejos de extrair da consciência indiscriminadamente os próprios direitos. Quais medos você ainda alimenta? Esses medos bloqueiam o desenvolvimento da evolução pessoal? Adiará os autoenfrentamentos até quando? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, que tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo tem exatamente 20 itens. Autoassédio, desassossego, comocionalismo, insegurança, incerteza. Tibieza, ansiedade, temeridade, vulnerabilidade, aflição. Apreensão, preocupação, fobia, covardia, parapatologia. Autocosmoeticologia, autodiscernimentologia, holomaturologia, psicossomatologia e subcerebrologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é sobre parafatologia. Que interessante que aqui, no caso, o argumento é omnipesquisístico-lógico. Então, é o processo da pesquisa, para a gente olhar como é que a gente faz em matéria dos parafatos. Agora, questionamento. Muitos ainda confundem a telepatia com consciência como se fosse a mesma coisa. Quais as principais diferenças entre os 2 fenômenos? O consciência é a telepatia quando avançada, evoluída, é de consciência muito mais lúcida.
Agora, a telepatia comum é essa, que você pode fazer até com gato, com cachorro, etc. Essa é a mais comum. A outra é mais avançada. O conscienciês, a pessoa começa a ver que ele existe quando tem ou passa pela vivência do fenômeno da cosmoconsciência. Agora, ao verbetógrafo, viu, Gilderley? Na condição de médico, atendo crianças do abrigo, vítimas de maus tratos dos seus familiares, recolhidas por ordem judicial, muitas com medo estampado em suas faces e psicosferas. Como amenizar o medo da repercussão de determinado ato passado da vida dessas crianças? Como fazê-las superar a antissociabilidade por medo, fatologia, página 2, quarta linha, e o sentimento de menos-valia pessoal, a 11ª linha? Isso é aquele nosso médico que sempre escreve aqui, que é o Eduardo Doria, de Curitiba. Ele é fora de série. Boa tarde, Eduardo, todos aqui. Você comentou num fato bem bacana, porque assim, eu sou voluntário, estou deixando de ser agora que estou vindo para Foz do Iguaçu, em Porto Alegre, de uma instituição que cuida de crianças, e tem bem esse caso, abuso, autoestima. Eu não sou bem especialista na área da psicologia, tá? O que eu pude estudar. Mas, assim, eu tive algum sucesso, eu pensei 2 crianças dentro dessa classe que eu voluntario, e que eu pude trabalhar com elas. Tentar focar um pouco no que elas gostam, trabalhar um pouquinho, encostar mais junto com elas, dar mais autoestima para elas. É isso que eu consegui ter resultado com elas. Agora, professor, até que ponto somos amparados quando vítimas do medo? Por qual motivo os amparadores permitem uma consciência passe por isso? Seria acerto de contas com vida passada? É possível esse acerto de conta depois de muita ressoma assertiva? Não, olha, você tem que pensar o seguinte, não é que os amparadores permitem, é a pessoa que sente medo. Ela mesma, às vezes, que atrai, ela faz evocação das coisas do passado, de modo que amparador, eles querem tirar o medo de todo mundo e colocar as pessoas cada vez mais autossuficientes. Mas são as pessoas mesmas que entram nisso de vida em interprisão grupo kármico. Gostaria de deixar aqui registrado a sincronicidade ocorrida nessa semana, referente ao que você falou na tertúlia de domingo, dia 10 de junho, sobre a relação de ter uma gatinha pequena em casa para ter mais rapport com os amparadores. Olha só que interessante. Ocorre que no dia seguinte, a tertúlia de domingo, dia 11 de junho, segunda-feira, a empregada que trabalha aqui em casa apareceu exatamente com uma gatinha pequena que estava abandonada na rua. Engraçado que agora ela adora ficar grudada no meu pescoço enquanto eu trabalho. Achei tanta sincronicidade que estou pensando seriamente em ficar com ela para trabalhar a telepatia, pois, de fato, tem bastante relação, tudo aquilo que você comentou. Ele ainda tem dúvida. Acho-te uma graça. Pois é. Ainda tem dúvida ainda. Sai dessa, né? Essa é séria, tá certo? Agora, professor, em minha casa, uso como decoração vários móveis de mandalas, drusas, estatuetas de Buda, peças de cristais lapidados, pêndulos de cristais e também algumas peças indianas. Gostaria de saber se essas peças, mesmo sendo utilizadas como decoração, são bagulhos energéticos. Caso sejam, o que devo fazer? O que vocês acham? Giderley, você quer falar alguma coisa sobre isso? Isso aqui é para mim, está aqui, ó, professor Valdo, mas você, faz favor. Essa é uma forma de acobertar os medos, na realidade, né? São os amuletos que a gente coloca nas religiosas, justamente para acobertar o medo, ou colocar segurança no amuleto, no objeto externo, o loco externo. Agora, ela podia mandar isso tudo para a holoteca, né? Pegar tudo e endereça para a holoteca aqui. Isso aí talvez fosse bom. Agora, ó, pensa bem, que às vezes tem alguma coisa da família, tem a mamãe que está envolvida nisso. Se diz com calma, né? Agora, se o negócio é só de uma pessoa, aí é bom tomar atitude. Agora, gente, eu queria mostrar aqui para vocês essa comunicação do professor Sérgio Costa. Ele diz o seguinte: prezado professor, primeiramente gostaria de cumprimentá-lo pelo intelectual que é. Estou no nível de intelectual, sai dessa. E, em segundo lugar, me apresentar.
Sou o professor Sérgio Roberto Costa, autor do Dicionário de Gêneros Textuais, que tanto o senhor elogiou na apresentação do seu colega, que falava sobre terapia da escrita. Vocês lembram que eu mostrei aqui o dicionário? Então, assisti ao vídeo N vezes e me senti muito gratificado pelas palavras elogiosas ao meu dicionário e a mim. A editora Autêntica está terminando a 3ª edição, que deve sair brevemente, também revista e ampliada, como foi a 2ª. Fiz algumas modificações e correções e acrescentei mais uns 150 verbetes. Tão logo sai essa 3ª edição, gostaria de presenteá-lo com alguns exemplares, como reconhecimento ao valor que o senhor deu à minha obra e à sua divulgação. Quem sabe um dia ainda nos conheceremos pessoalmente. Atenciosamente, professor Sérgio Costa. Ô Sérgio, o processo todo é o seguinte: quando você puder, apareça aqui. Que aqui, ó, nós temos um monte de gente que trabalha com lexicografia. O seu dicionário é muito bom. Agora, ó, eu preciso de falar com a turma da epígrafe. Não tem ninguém aí hoje. Então, olha aqui. Alô, alô, epígrafe. Vocês aí guardam o processo que saindo essa nova edição dele, é a 3ª, vê se compra uma porção para levar para a nossa livraria, para a turma aqui. Esse dicionário dele é muito bom. Agora, ó, ele vai ter mais 150 verbetes. Eu vou esperar o dicionário, a nova edição, para mim entrar nessa. Isso aí é o máximo. Ele é fora de série. Vocês lembram que eu falei? Tudo é real. Esse homem trabalha muito, ele é fora de série. Agora, ó, o ideal seria a turma aí, uma hora, convidar esse cara. Eu vou falar com o Pedro, convidar o professor para vir aqui, para dar uma conferência aí para a turma. Esse aqui é bom, fora de série. E ele está tão disponível já. E outra coisa, é cara do online, ele é dos nossos, é da família. É teletertuliano da família. Agora, o caso é o seguinte, a turma aí também precisa saber dessa realidade, aí o Leandro com a turma, para ver o efeito no online, como é que está. Né? Hein? Dicionário de Gêneros Textuais. Preciso saber se ainda tem dele aí, porque quando eu falo aqui, acaba tudo. Todo livro que eu falo aqui, acaba tudo aí na epígrafe, todo lado. Hein? Ainda tem? Então é preciso de ver, porque eles andaram comprando a opção. Dicionário de Gêneros Textuais. Fala lá, dicionário do Costa, eles já sabem. É o professor Costa, eles sabem quem é. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que o Conselho dos 500, a democracia pura da Cognops Fos, vai exercer a sua cidadania evolutiva aí para todo mundo no dia 24. É domingo, sem ser esse, no outro. Agora, no auditório do discernimento, às 15 horas do domingo. É sem ser esse domingo próximo, tá certo? Quem não aparecer lá vai ter comigo, tá certo? Que é preciso participar do Conselho dos 500. Essa turma toda daqui. Agora, a pauta é proposta de alteração do mandato da Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Eleição de 5 novos conselheiros. Comissão de Segurança da Cognops Fos. E proposta de organização do curso para a consciência política, tendo como público-alvo a CCCI e os cognopolitanos. Olha só, tem até o desenho aqui do local aí da reunião. De modo, gente, que nós contamos com vocês nesse Conselho dos 500. Eu vou ver se eu apareço lá no domingo. Agora, ó, curso energizador lúcido. Aplicação avançada da exteriorização de energias. É com a Nancy Trivelato e o professor Wagner Alegrete. Vai ser no dia 7 de julho, quer dizer, daqui a um mês. O local vai ser na rua Bela Cinta, Cerqueira César, em São Paulo. De modo que o teletertuliano paulistano aí, ó, ou vocês aí, São Paulo não pode parar. Veja bem o que é. Energizador lúcido. São Paulo, ó, os paulistanos estão precisando mexer com energia, que isso aí está uma poluição. Saia dessa baratosfera através do estado vibracional. Não é isso? Veja esse curso do professor Wagner. Ele está falando aí, é muito importante aquilo que tem. Os tópicos das abordagens são ótimos. Vai aqui. Moral e éticas humanas e suas bases e origens. Exemplo da relatividade de certos princípios morais humanos. Base da cosmoética e sua aplicação no dia a dia. Consequência das manifestações anticosmoéticas. Construção e aperfeiçoamento do Código Pessoal de Cosmoética dentro dos princípios pessoais de manifestação. O que vocês querem mais? Para dominar o processo de energizador, isso aqui é o máximo. Esse curso do Wagner é muito bom. Vale a pena pensar nisso. Cerqueira César.
Hein? São 2 dias. Eu confio em vocês, tá certo? Os 2 lá. Você vai estar lá, né? Então tá. Eu vou. Então, fala alguma coisa aí mais do no dia curso. 7, gente, é o curso Energizador Lúcido com Wagner e a professora Nancy Trivelato, e no domingo o Cosmoética, tá? Então, quem quiser já fazer a sua inscrição, entre em contato com o pessoal lá do IPC, né? Manda o e-mail e para fazer a inscrição, ok? Um é sábado, o outro é domingo. Um é sábado, outro é domingo, 7 e É um 8 de fim de julho. semana. Fim de semana arretado. Mas vamos ver se aparece até os caras lá. Os arretados, quer dizer, do Nordeste. Se vão aparecer em São Paulo. Né? Agora, gente, eu entrego então o Gilderley para você aí, o Alindário. Cuidado com ele. Cuidado. Que o homem é cheio de colares. Mas ele não está usando os colares, ele está usando só, sabe, só o crachá. A fatologia, na última linha da página 1, né, o orgulho petrificante. O que teria a ver com medo? O orgulho petrificante tem a ver com a questão da pessoa não querer arredar ou abrir mão do apriorismo dela. Então, a ideia aqui é que esse medo, esse receio de abrir mão da autoexposição torna o orgulho acaba ficando petrificado, amalgamado. É isso que acontece na consciência. E na página 2, 7ª linha da fatologia, né? A potencialização imaginária do dano vindouro. Bacana você ter comentado isso, Arlindo, porque assim, o medo na realidade é um estado de ansiedade, né? Aí ele passa, o professor comenta muito bem ali no 700 experimentos, que é o processo de elaboração mental com a imaginação e a previsão. A pessoa ela cai nessa tríade aí e às vezes ela tem dificuldade de sair. Então ela fica nesse estado de imaginação e previsão, e ela não consegue ou não consegue sobressair, ou se sente limitada, enredada nessa situação. Tá, ok, obrigado. Gilderley, aqui na página 1, fatologia, 4ª linha, você coloca mecânica de internalização do medo. Pode falar mais? Claro, essa ideia de como o medo ele é adquirido, ou como esse medo ele é internalizado na consciência, tem a ver com o estresse que a pessoa passa, ou por um capricho ela acaba tendo medo, ou receio, ou esse capricho se transforma em medo, ou uma própria sensação mesmo. Pode acontecer isso. É o momento da aquisição do medo na interconsciencialidade. Agora, o bacana é você ter comentado isso, que a gente pode remeter à ideia ali da maniologia. Nós colocamos assim vários tipos de manias na 3ª página, quase lá no final. Uma mania assim que chama atenção, a gente não conseguiu colocar aqui, foi a mania de ter medo, que a pessoa realmente, por ter medo, acaba tendo a própria mania disso. Agora, pensando-se na retilinearidade dessa própria ideia, é importante a gente colocar que o medo é um dos piores vícios da imaginação da pessoa. É importante a gente colocar essa ideia e pensar a respeito, que o medo é um dos piores vícios. E isso acaba criando aquilo que a colega colocou no início ali das superstições, dos amuletos, porque ela caiu na questão da mania com o vício, e isso gerou uma superstição. Ela acabou ficando enredada. E você pode também comentar na primeira página também o seu Mega Pensene, na Mega Pensenologia? Ah, bacana. O medo consciente. A gente acabou discutindo muito a respeito disso, porque assim fica até um pouco aberto, né? Mas a ideia aqui é que o medo consciente atitudes e posicionamentos anticosmoéticos. A pessoa às vezes acaba até se compliciando com posturas anticosmoéticas. Então, assim, pela falta de coragem, a falta de posicionamento, pelo medo, acaba consentindo. Quem cala consente.
Bacana, obrigado. Eu queria falar na página 2, desculpa, linha 4, o ato de viver se defendendo. Acho que eu, por exemplo, quando vejo que a pessoa está algo agressiva ou assim, eu também ressalto, em lugar de tentar acalmar a outra pessoa, eu acho que muitas vezes faço a mesma coisa, sabes? Me defendo. E eu gostaria de ver como trabalhar isso, não? Tá. Naquela mesma cadeia de pensamento, a elaboração mental, imaginação e previsão, um desencadeamento da previsão que a pessoa tem do que vai acontecer, ela acaba tendo um resguardo, né? E esse resguardo acontece que a pessoa realmente tem essa postura de procurar se defender. Uma sugestão que eu dou e que eu estou usando para mim, não vou falar que eu usei, né? Eu usei um pouco, mas eu estou desenvolvendo ainda, que é a pessoa transpor esse limite da ignorância, com todo respeito, tá? Ignorância pessoal, que é a falta de instrução, é a falta de conhecimento, a falta de noção da realidade, por ela ficar nesse campo do imaginário. Então, ela acaba se defendendo. Isso acontece muito no ambiente profissional, que as pessoas, às vezes, acabam tendo aquela postura de sempre se defendendo, mas não tem ninguém atacando, mas ela está se defendendo. Aí é onde que ela fica enredada. É um outro tipo de medo também. Agora, desculpa. Na mesma página 2, na linha 12, autodesensibilização. Neste caso, eu quero perguntar como desensibilizar o medo para poder ter um melhor parapsiquismo. Olha, a maneira de sensibilizar, a gente pode remeter à terapeuticologia na página 4, lá no final, tá? Que a gente coloca a forma de interpretar os fatos e parafatos é o que desencadeia. Então, essa forma de interpretar e de rever é que está errada. O ideal seria ter uma forma mais elaborada, mais racional de interpretar os fatos e parafatos, passando pelo princípio da descrença, que é a experiência pessoal, dando um outro significado para esse medo, esse objeto de medo que vem contrapor a consciência. Isso. E passa pela autoexposição, né? Subterfúgios do medo da autoexposição no final, que é uma nova ressignificado para esse medo que está surgindo aí. Gente, eu queria mostrar para vocês aqui mais uma vez que lá na epígrafe, eles foram ver agora se tem o dicionário. O dicionário dele é esse. Tem mais de 180 páginas e ele ainda vai aumentar mais 150 verbetes. Agora, realmente eu falei aqui do livro com calma. Esse aqui não é o meu volume. O meu está todo anotado com dados. E eu me interesso agora a ver essa terceira edição dele, porque esse aqui é de 2008. Eu tenho a impressão que essa aqui é a primeira edição, porque não está falando nada. Então, tem uma depois dessa e tem agora a terceira que ele vai publicar. Agora, aqui vale a pena, porque ele tem muita coisa nova. Foi o que eu chamei a atenção aqui. Não tem nenhum desse tipo sobre o processo textual do jeito que esse aqui não tem, não. O Costa é muito bom nisso. Vale a pena ver. Se alguém quiser ver, pode vir aqui, depois me devolver, só para saber que é bom vocês saberem o que se passa. Agora... Aqui no A, em cima, na fatologia, na página 1, eu gostaria que você comentasse, na quarta linha de baixo para cima, a falsa noção de o medo passar, e mais uma aqui, continuando na fatologia, página 2, a simbiose da vida sob o medo. Tá, a falsa noção do medo passar, isso tem... É bacana você ter comentado nesse aspecto, que assim, passou aquele agente causador de medo, a pessoa fica estagnada naquilo ali,
vai levando a vida dela. De repente, esse novo agente de medo retorna, a pessoa passa pela situação, não tem autoenfrentamento e se resguarda de novo. Então, o que está faltando aí? Falta um novo autoenfrentamento, né? A pessoa superar essa dificuldade desse medo. Por isso que existe uma falsa noção do medo passar. Se ela não enfrentou, ele continua retornando. Agora, tu comentou, desculpa, sinergismologia, se não me engano. Não. É na fatologia, na página 2, 7ª linha, de baixo para cima. A simbiose da vida sob o medo. Eu queria que você explicasse melhor isso. Essa simbiose, a gente retorna mais uma vez àquela ideia do resguardo, né? Quando a pessoa vive sobre o medo, se protegendo, se defendendo, e isso é extremamente perigoso, porque quando o medo ele começa a cristalizar na consciência, e acontece aquilo de a pessoa falar, olha, você tem medo, você fala assim, como que eu tenho medo? Você acaba não admitindo de imediato, mas pelas posturas e posicionamentos, a pessoa realmente acaba sendo uma pessoa que tem medo. Aí isso se torna uma simbiose com o tempo, né? O medo fica amalgamado, cristalizado na consciência. No caso, a pessoa nem mesmo se dá conta que tem o problema, é isso? Positivo. Positivo, é bem isso. A pessoa não fica algo normal, assentado, a pessoa não tem consciência realmente disso. Obrigada. Eu quero dizer para vocês que o valor do livro é R$ 37,50. Tem o livro na epígrafe ainda à venda, tá? E outra coisa, pode comprar também pelo site Shopcons, que é fácil, para comprar o dicionário. Agora, como a turma está toda aí fazendo livro, verbete, artigo, etc., precisa de conhecer esse livro, esse dicionário do Costa. Senão, como é que é? Foi o que eu falei daquela vez. Eles compraram uma porção aqui, naquela ocasião, mas ainda tem alguns ainda. De modo que quem quiser ainda está lá, vale a pena ver. Oswaldo, aqui detrás de você, Noam. Eu sei que você esteve estudando um tema, que eu gostaria que você explicite um pouquinho aqui agora em relação ao medo. O medo e o dogma, sobretudo o dogma nas nossas vidas anteriores. Olha, bacana você ter comentado isso. É um tema que eu preciso realmente aprofundar. Tem uma relação aí grande. Eu não consegui, Oswaldo, ainda entrar nesse prisma aí. É um pouco aquele sentimento que a gente tem quando faz o verbete, que sempre está faltando alguma coisa, né? Sempre está faltando uma bibliografia, um tema para aprofundar. Mas dá para a gente fazer uma relação bem bacana no seguinte aspecto. Se tu pensar a palavra medo em si, ela não é um fato, ela é um símbolo. Agora eu pergunto, até que ponto esse símbolo não é um símbolo religioso? Então isso faz pensar. Se a gente for entrar ali na etimologia, a gente vai procurar o étimo da palavra medo, é metus, ou messus, tá? E adentrando ali temos medo, temor, desassossego, inquietação, temor religioso. Então assim, tem relação. Eu quero aprofundar mais à frente, ainda não consegui chegar nessa dimensão ainda. Vou acrescentar ainda mais 2 temas. O negócio do medo relacionado com a dessoma, o medo relacionado com a velhice e o medo relacionado com a mudança da nossa imagem, justamente com a chegada dos anos. O que você acha de tudo isso? Olha, você primeiro tocou num ponto bacana, que é o medo da dessoma. Existe essa ideia que está na rua aí, até um pouco de sentido, tá? Não tem sentido de ter medo, tem um pouco de sentido na ideia. Que é assim, todos os medos eles correm para a dessoma, para a tanatofobia. Se nós pensarmos que a partir do momento que a gente ressoma, a única certeza primeira, ou a única certeza que a gente tem é da dessoma, até tem um certo sentido. Que o medo da morte seja o pai de todos os outros medos, né? Agora, precisa analisar. Agora, eu não lembro o que você comentou no segundo item. A velhice. Olha, eu não estudei esse assunto. Agora eu posso falar da minha experiência. O curioso, assim, que como o medo da dessoma é um dos principais medos, eu não tenho medo da dessoma.
Então, assim, eu acho que isso desqualifica os outros medos que a gente tem. Tá? Agora, eu realmente não pensei. Agora, seria bacana para aprofundar mais pra frente. Eu não consegui realmente ler todos os livros a profundo, tá? Mas, assim, o 5º item da bibliografia específica, tá? Meu Filho Tem Medo, um guia prático para ajudar crianças e jovens a superar o medo. Esse livro é bem bacana, que, assim, é um livro que ele te dá praticamente uma cosmovisão dos medos de uma pessoa, de uma consciência, fase a fase da vida. Então, lá pelos 2 anos, o medo de cair, quando ela aprende que uma pessoa morre, que não volta mais, o medo da dessoma, lá pelos 15 anos, o medo do relacionamento, o medo de ser excluído, aos 18 anos, o medo de não escolher a profissão correta, o medo do vestibular. Isso vai perseguindo a consciência com o passar dos anos. E realmente vai cair nisso que você comentou aí, o medo da velhice. Tá. Mas eu realmente não cheguei a pensar nesse novo fator que você me coloca. Muito obrigado. Sim. Olá, aqui, Malu, estou aqui. Tudo bem? Queria que você comentasse ali na sua fatologia, na 4ª linha, você fala a mecânica de internalização do medo. Você já comentou ou não? Sim, a gente já comentou, mas a gente pode falar de novo. Abordar, tá? realmente. Malu, como esse medo, ele aprende. Essa palavra que se usa um pouco, ela não é tão correta, mas como esse medo é aprendido, como ele é adquirido, esse momento como ele é adquirido. Isso seria pode ser através de um estresse, que mais tarde vai ter a repercussão que é o estresse transtorno de estresse pós-traumático, né? Pode ser por sensações, ou pode ser por um capricho da pessoa, a partir do momento que, como a gente comentou no início, a pessoa começa a colocar amuletos, tá? Para série de coisas, para isso, para aquilo. Então, como esse medo ele é internalizado na consciência. Entendi. Eu faço uma sugestão de pesquisar essa dinâmica do medo com a paragenética. Eu Bacana. vejo que o medo ele é trazido de uma vida para outra, e como o medo significa isolamento também, porque a pessoa não comunica aquilo que ela tem, ela não fala a respeito do medo dela. Quando ela começa a falar, ela já deixou de ter medo. Então, quando você verbaliza, perde o poder. O medo ele se alimenta no silêncio. Então, isso é trazido de vidas e vidas e nunca é discutido o tipo de medo que a pessoa tem. São variadíssimos os tipos, né? Variadíssimos. Tem medo de parede, tem gente que tem medo de parede. O outro tem medo de janela. Tem coisas assim, parecendo absurdas, mas muito lógicas, dentro da irracionalidade, muito lógicas devido ao experimento que gerou e cultivou aquele tipo de medo. Então, eu vejo que os medos instintivos que não são físicos são da paragenética, que são medos que ocultam traumas. O medo tem uma justificativa, uma origem. Para mim tem uma relação com o que o Oswaldo comentou do dogmatismo. Sem dúvida. Tem uma relação muito profunda. Ele foi muito bem assimilado. Nós temos parasinapses de medo muito consolidadas no paracérebro. E ela, então, é vertida para o cérebro físico e a pessoa carrega aquilo como um fardo quase que meio que ignorado, ela não aprofunda, porque está todo instintivo, ligado à paragenética, no caso, para-instintivo. É isso daí. Agora você tocou numa ideia que eu lembrei. Tem um aspecto muito interessante a gente pensar que, assim, o medo, a palavra medo, ela carrega um holopensene de vergonha. Por isso que a gente se esquiva tanto, por isso que a gente se resguarda tanto, porque ela tem esse aspecto, esse holopensene de vergonha junto. Justo, porque todos já fomos homens e mulheres. E, historicamente, a mulher sentir medo é até aceitável, porque ela é feminina, é frágil. Então, o homem não pode sentir medo nunca, porque ele é o machão, o provedor, o tal. Então, ele, quando ele se torna mulher, que ele tem outras vidas, ele carrega um medo que vem praticamente travestido. Vai aparecer em outro contexto, mas não vai aparecer naquele que gerou. Então, a gente tem muito para estudar, acho que muito para aprofundar a respeito disso, da paragenética. Aqui eu abordei assim, temos 117 medos, né? A palavra medo 117 vezes repetida, e é pouco. Eu pesquisei por cima, assim, e eu encontrei, assim, na internet, acho que tem um livro ali embaixo, não cheguei a pegar. 600 tipos de fobias,
Pois é, mas a fobia tem muito mais do que isso. Tem muito mais. E outra coisa, tem fobias de acordo com a área, sabe? O O negócio que me assim. faz pensar, imagina uma fobia nova. É muito mais do que a gente pensa. Medo da Proex. É. Poderia ser uma fobia nova. Tem gente que tem medo assim, absurdo, né? Medo de mosquito, de barata, de rato, O de senhor comentou mandruvá. agora medo absurdo. Não, e o medo de mandruvá? Esse é um dos piores que tem. A pessoa não passa debaixo da árvore porque fica com medo do mandruvá cair em cima dela. Uma ideia que me faz pensar... o Olha senhor lá, comentou- olha lá, mandruvá. Uma ideia que me faz pensar, o senhor comentou em medo absurdo. A gente tem comentado que os artistas são os que têm aquele ego, o Não, emocional. mas artista tudo é... Agora, eu fico pensando que medo absurdo para a gente, né? Que alguns artistas devem guardar, algo absurdo. Isso acho que seria interessante pesquisar mais à frente e conseguir fazer uma Não, a equalização. superstição ela é muito enraizada com o medo. Agora, outras coisas é isso que o nosso amigo falou e que você colocou. Você colocou amuleto de proteção. Você pôs aqui, está na fatologia. Agora, esses processos de proteções, todos mostram o problema de... Tá na rua muita aí. bobagem que tem. Demais. Não é só coisa de coelho, pé de coelho, etc. Mas, olha, Álvaro Betóga, em Fatologia, página 1, na segunda linha, poderia ampliar o medo da opinião pública? Bacana ter comentado isso. Olha, esse medo da opinião pública tem a ver com o medo da exposição, da autoexposição. Essa exposição pode ser uma exposição política, pode ser uma exposição sexual, pode ser uma exposição artística. Você, por exemplo, não tem esse medo de opinião pública, você está se expondo aqui e defendendo o verdadeiro. Estou tentando. Se você teve medo, esse já acabou. Bacana. Você não acha? E sem colares. Ele não está usando colar, porque tem um colar de proteção, principalmente esse da África. Olha, eu quero dizer para vocês que o nome dele é professor Gilderley Colares. Por isso que ele está falando. Agora aqui, na terceira linha, o medo de errar. Você comentar também, que estão pedindo aqui para ampliar. Olha, esse medo de errar é assim, ele é algo bem de canga mesmo, né? Porque a pessoa esse medo de errar impede a pessoa de avançar. Isso tem a ver com a evolução. Agora, a oitava linha. A urgência estabeleceu o porto seguro. Esse é coisa de baiano. Não, eu sou iguaçuense. Ele é iguaçuense. Bem, a urgência de porto seguro é assim... Quando a pessoa está exposta ao objeto do medo, o primeiro ímpeto dela é se refugiar, se resguardar. Então, assim, é uma forma da pessoa buscar deixar-se à disposição desse objeto do medo. Então, ela procura realmente se resguardar. E equivale a gente pensar o intervalo entre essa elaboração mental, com a imaginação e com a previsão. Qual o intervalo desse ciclo? Quanto menos esse intervalo, mais automático ele fica. Com o tempo, a pessoa acaba... esqueci a palavra. A pessoa acaba realmente tendo esse resguardo e acaba vivendo só em porto seguro. Ainda em fatologia, na última linha, poderia explicar qual a relação do orgulho petrificante com a repercussão do medo? Bem, orgulho petrificante é aquilo que a gente comentou há pouco. É assim, a pessoa tem aquele ego e não quer abrir mão daquele posicionamento dela, ou daquela atitude, ou daquela ideia, e isso acaba amalgamando na consciência. Então, isso impede da consciência se desenvolver, se abrir para outras possibilidades e de evoluir, né? Acaba petrificando. Uma palavra que eu aprendi muito é cristalizando. Agora aqui, professor, ele está falando aqui para mim, mas se precisar, você vai responder. Como lidar com os efeitos nocivos de medos que duraram muito tempo? Além do efeito das manobras energéticas, existe alguma postura a qual devemos recorrer para nos livrarmos dele? A síndrome do pânico seria uma espécie de medo concentrado e exacerbado?
Tá aqui, ó, o professor Walter, mas é você, isso aqui é para você, Bem por favor. bacana, você me fez lembrar uma ideia que eu desenvolvi. EV ajuda, só que assim, se não tiver autoenfrentamento que a pessoa citou ali, ele não tem. Eu estou, por uma demanda específica da minha vida, eu estou usando umas técnicas de terapia cognitiva. Uma delas, eu dei o nome de ansiômetro. Eu coloquei, listei ali as várias coisas que me davam ansiedades. E o bacana, assim, que eu descobri são 12 coisas que me davam ansiedade, que dá mais ansiedade para que dá menos. E o bacana é que eu entrei ali na top, fiz um trabalho ali de entrar ali naquele holopensene, pisei aquele holopensene, dei um novo significado para aquela ansiedade e vem vindo do maior, o item mais ansioso que eu tinha para o menos. O bacana, assim, que eu entrei bem no holopensene e senti bem as energias e conforme eu fui descendo a escala, a gente vai sentindo um amparo. As energias vão mudando. Isso foi bastante interessante. Me conta, tem alguma ansiedade dessa, um ansiosismo, que te dava alguma alegria junto? Não. Nenhuma delas? Não, nenhuma. Tudo era deprê? Tudo. Agora, um item interessante nisso, eu não tinha pensado nessa hipótese que o senhor colocou. A ansiedade que me dava maior prejuízo era o item do lado do meio. Não era top, era do meio. E a top aconteceu 1 ou 2 vezes na vida. É por causa do processo da recorrência. A do meio deve ser a mais comum, aquela que se repetia com mais frequência. Então é essa que perturba mais. E às vezes é um item lá do meio. Ela vai se estendendo com o tempo. Ela atinge várias áreas das suas percepções, das suas manifestações, das suas linhas ela de se torna interesse. Onipresente, né? Pois é. Ela é onipresente. Então ela se faz mais viva. Agora, o bacana é que realmente, assim, foi uma técnica da terapia cognitiva e, assim, ansiedade, esses trafares, é bem para nós intermissivistas mesmo, porque, assim, a gente consegue evocar, consegue identificar a energia, consegue ter amparo e consegue superar, é bem para a gente mesmo. É coisa de doido não querer ficar inibindo o medo, resguardando o medo ou o trafar. É bem isso. Professor, que nível de blindagem podemos ter em nossa casa? Por mais que eu e minha esposa blindemos o ambiente e já tenhamos obtido muita melhora, sempre surgem consciências. É possível 100% de blindagem? O que podemos fazer? Não, tudo é possível. Agora, o problema todo é a pessoa, quem está, o residente, melhorar o holopensene doméstico. Não pensa mal de ninguém, pensa positivo e alcance um nível razoável de imperturbabilidade. Com isso, a pessoa não faz evocação negativa, então as consciências, por exemplo, elas não vão achar ambiente para se manifestarem. Álvaro Bertoldo, gostaria de saber como acabar com o terror que eu tenho por cobras. Tenho a impressão de que uma vida passada fui jogado em um poço lotado de cobras, por ter revelado o ensinamento de iniciação do Antigo Egito a pessoas comuns. Além disso, não gosto de assistir filmes de terror que me geram muito desconforto. Poderia me ajudar? Olha, eu posso dar algumas dicas. Dá para você. Realmente, eu cheguei a estudar um exemplo que tinha a ver com serpente, eu não lembro direito. Mas, assim, nessa vida, qual foi a exposição que teve com cobras? É uma coisa para se pensar. Uma dica, talvez, que possa ser utilizada é aquela que eu fiz de tentar entrar naquele holopensene, dar um novo significado, porque, assim, hoje, praticamente, a gente não tem mais exposição a esse tipo de réptil. Ainda mais se a pessoa, por exemplo, mora em São Paulo, em Foz, talvez, mas se morar em São Paulo, não tem um motivo. Por exemplo, nós aqui vivemos num ambiente com a natureza que tem cobra, mas é tudo amiga da gente. Faz mais ou menos 2 anos, eu estava no caminho da lógica, quando atravessou uma, mais ou menos desse tamanho assim, verde. Eu fui pegar e falei, gente, esqueceram a mangueira aqui. A hora que eu fui pegar a mangueira saiu rodando. Era uma cobra dessas verdes, mas essas aí, essas sabe que essas não são
nocivas. Gente, essa aí não é nociva, não. Ela é mansa, não tem nada. Mas outra coisa assim, tá, encontrou um réptil. Qual a possibilidade dele te atacar? Outra coisa, o bote dele é 1/3 do tamanho dele. Professor, em Curitiba a gente, faz uns 3 anos, a gente pesquisou sobre pusilanimidade, que é uma faceta do medo, né? E aí tinha um instituto, acho que era em Curitiba mesmo, em São Paulo, que lidava com o processo do medo para perder o medo, usava o processo de aproximação. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de aranha, e se aproximando vagarosamente do objeto de medo até perder o medo. Então, de repente, aí a pessoa agora, se aproximar, de repente, aqui é muito fácil. Se a pessoa está com medo, começa a aparecer perto do Arlindo. Não, fazer uma criação de cobra é uma boa. Essa é uma técnica realmente da exposição, ou você pode expor realmente ao objeto, ou invocar aquele holopensene. O jeito que eles falam geralmente. Esse fato que eu estou falando da cobra, viu, professor? O ano passado, em julho, aquela moça que é atriz, acho que é a Alessandra Mar, né? Cassandra, ela estava com a filha dela, não lembra disso? Ela estava aqui. Está com a Angelique. Isso, e a gente estava ali no restaurante, ali onde é a antiga tertuliária, a gente estava ali à noite, eu estava até no Village, e a filhinha dela foi lá no banheiro. E ela ali no computador e tal, daqui a pouco a menina começa a dar uns berros, parecia que era um assalto, um negócio. A menina, aquele grito. Lagartixa. E a gente ali falou, nossa, o que aconteceu? Aí ela saiu. Quando ela saiu, começam a gritar as duas. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Quando eu saio, tinha uma cobra dentro do banheiro, dessa verde. Nossa, que a menina, dessa verde. Dessa aí. Ela não faz nada. Só que eu não vi, ela contou depois. Que hora que ela é representante da ONU. Então, a menina começou a gritar, a cobra saiu e a menina ficou gritando lá. Tem mais nesse banheiro, às vezes é lagartixa. Então, escuta a história. Aí ela chegou lá, viu a cobra, as duas ficaram dentro do banheiro gritando, e a cobra lá de fora. E a cobra começou a subir naquele apoio que tem ali. Aí eu cheguei, vi a cobra ali, ela sossegada, querendo subir para... Chamei o rapaz, nós dois catamos um pau, abrimos o lixo, colocamos lá dentro do lixo, as duas lá dentro gritando. Ela é bonita verde. Bonita, é um verde brilhante. Aí eu, o rapaz, levamos no caminho da lógica e soltamos no mato ali, mas ela aparece normalmente, ela veio pelo galho da árvore, ela anda em cima das árvores, na copa. Ela é de paz. Ela caiu. Agora, conforme o caso, ela tem mais ou menos quase 2 metros, assim, ela é mais ou menos isso aqui, 1,80 m, mais ou menos isso. Agora o bacana é desculpa interromper, o que vocês disseram agora, né? Vocês deram um novo ressignificado para ela, ela é bonita, né? Uma dica para a colega a questão. Ao verbetógrafo. É correto afirmar que toda pessoa que sofre de unicofobia tem algum problema relacionado com medo e ou ansiedade? Fobia é medo. É uma repercussão do medo. Unicofobia, não sei o que é. É um tipo de medo. Mas é uma fobia, então é medo, é uma ansiedade. Ruim, né? O único que é medo do quê? Falou aqui unicofobia. É o medo. Agora, onicofobia é a pessoa que... de roer a unha. Essa pessoa do milho já deve ter medo de uma exposição pública. Agora, o Gil, aqui uma perguntinha. Na citaciologia, eu gostaria que se interpretasse aqui essa citação do nosso amigo Sófocles. Para o homem amedrontado, todas as coisas sussurram. Isso é um tipo de... foi bacana essa citação, gostei muito dela, porque assim, é um tipo de degradação, quando o medo ele chega numa altura tão grande que a pessoa passa a ter medo de tudo. Ou às vezes, acho que tem a ver também com a coloquiologia, né? Ela passa a ter medo da própria sombra. Então ela está se defendendo, se resguardando a todo momento, porque tudo sussurra para ela. Agora, bacana você ter comentado isso, que veio outro pensamento de Platão, que ele diz assim, questionável, né? A filosofia, ela nasce do assombro. Ela começa no assombro. Uma coisa assim, o pensamento de Platão também. Tem início no assombro. Por isso que virou assombração, né? Agora, aqui não. Aqui é o seguinte, o povo acaba com medo a hora que tem contato com o Arlindo. O problema todo é esse. Entende? Por causa do tri parada dura. Eu vou... sim, tá. Não, é realmente o nosso amigo lá que veio dos Estados Unidos, George, né?
Geórgio, ele é o Geórgio Washington. Então, ele é sério. Agora, ó, ele está achando que você está com um cotoveloma por causa do cara. Tá certo? Mas fala aí, Fafá. Não, é só uma técnica que eu acabei utilizando na prática há muitos anos sobre esse medo de cobra. Eu tinha muito medo de cobra. Ah, tinha. E ela foi vencida quando eu estava passeando lá em Miami, nos Estados Unidos. Tem uma daquelas pessoas que colocam a cobra no pescoço e tiram uma fotografia. Não sei se alguém já viu isso. Eles fazem Você muito. fez isso, então? Eu acabei fazendo. Aqui no Parque das Aves tem isso. Eu ia até falar. Tem? Então, eu não sabia, eu estava Eu lá já e aí vi gente que já fez isso e a moça desmaiou na frente de todo mundo. eu estava andando com meu primo. Aí eu virei pro cara lá que estava acompanhando ela, falei, você queria que ela desmaiasse, você pegar a moça, hein, ó, tá certo. Alguém que estiver vendo, né, tiver medo de cobra, aqui no Parque das Aves, eles batem foto com a jiboia. Pois é, mas então, isso, por incrível que pareça, parece até uma coisa cabotina, mas realmente aqui, ó, vocês sabem funciona. que na Belle Époque ainda tinha muita força o negócio de sentir medo, que eles achavam que a coquete devia de ser muito feminina, ela tinha que ter medo, cheia de frescurites, etc. Tal. Hoje isso não pega mais. Então eu tinha que andar com os sais. O sais geralmente é para levantar o cadáver, que o processo todo é mau cheiro danado, a pessoa deixava logo o desmaio dela por causa do mau cheiro que eles colocavam no nariz. E quase sempre quase sempre é amoníaco que coloca para a pessoa despertar, amônia. Professor, passou uma reportagem que tem uma seita, uma religião, o senhor viu que eles usam as cobras durante o ritual? Ah, sim, mas... E tem morrido muita gente por causa disso aí, que eles pegam as cobras, fazem a dança, faz o ritual e reza, e a cobra para cá, e tudo cobra venenosa, cascavel, porque diz que é o domínio, não sei o quê, mas está morrendo muita gente. O grotesco faz parte da baratosfera. Todas as pessoas são mal assistidas, são perigosíssimas, todo mundo que mexe, tudo é mal assistido, por causa da baratosfera. Gente, cobra por cobra, tem tanta gente aí, né? Para que isso? Ainda vão atrás de Gil, cobra, tem paciência. Como é que você... Existe um medo positivo da cobra. O medo excessivo é lógico, é patológico. Agora, se ter medo por autoproteção, seria um medo positivo até. É um medo que... não patológico, de ficar doido. Bacana você ter tocado nesse ponto, Arlindo. Passar perto da cobra, eu vou correr da cobra. A gente pode ir lá para a paradoxologia, justamente estava me preparando para comentar sobre isso. Né? O primeiro paradoxo, o paradoxo de um medo poder ter benefícios. O professor comenta nos 700 experimentos a respeito do benefício do medo, ou usar o medo, não é bem essa expressão, né? Ou que o medo educa. Só que mesmo assim, o professor faz uma ressalva que não é o ideal, né? Aí eu estava pensando a respeito justamente dessa ideia. Em vez da gente usar o medo para educar, o ideal não, um crescendo seria, em vez de ensinar a pessoa a ter medo, ensinar a pessoa a ter respeito pelo aquele objeto. É uma forma diferente de encarar. Agora eu estava desdobrando essa ideia, mas essa não é o ideal ainda. Em vez de usar como um método de educação, ou usar como um método de respeito, o melhor mesmo seria usar como um método de esclarecimento a respeito daquele objeto de medo. E isso sim é o que realmente dá força. Então, em vez de usar o paradoxo medo educar ou de ter respeito, usar o viés do esclarecimento. Professor Valdo, aqui. A gente está falando em termos de cobra. Tem alguma coisa a respeito da energia da cobra? Tem, todo animal tem energia. Isso. Agora, dependendo da cobra, às vezes tem energia específica. Igual toda planta tem muita energia. Por exemplo, você pega aí um arbusto tipo acerola. A acerola, às vezes, só aquela copa dele, qualquer processo, ela tem energia demais em relação com as plantas, quase sempre junto. Às vezes até maior do que ela. Bicho também é a mesma coisa. Tem tipo de cobra que tem muita energia. A gente percebe isso logo. Entende? Agora, tem umas que metem medo mesmo. Se ninguém aqui viu um urutu, é um negócio de meter medo. Que ela tem uma cruz na testa. Parece que foi feito à mão. É uma coisa esquisitíssima aquilo. E ela, se não mata, ela aleja. A pessoa fica nunca mais vai ser a mesma coisa.
essa energia da cobra, ela poderia ser utilizada pelos amparadores para trabalhar com essa energia da cobra? Não, isso aí é só ou não? boboca que faz isso. Eles fazem isso, que é artista de circo, que gosta de mostrar, etc. Tal. Então, isso é diferente. Você sabe que tem um monte de gente que trabalha com animais, que aqueles animais, eles foram trabalhados, então eles não ofendem mais. Então tem até bicho grande, é tudo meio passado, etc. Tal, castrado. Tem uma série de coisas que eles fazem. Então, bicho, não vale a pena forçar a barra, nunca. Não tem jeito. Tá bom. Obrigada. O professor, ainda falando sobre o assunto, quando eu era criança, aí muito pequenininha, entre 3, 4 anos, tinha pavor de cobras. Porque nos meus sonhos eram tantas cobras, e eu ficava apavorada. Passava pelos meus cabelos, nos meus braços, sabe? Elas me perseguiam. Eu tinha pavor a ponto de flutuar, não ter espaço, de tantas cobras. E eu não podia andar, e então eu flutuava. Eu não pisava nas cobras. Há umas 2 semanas atrás, isso eu tive sempre esse medo. Então, na minha casa tem uma árvore que se chama coité, né? Que põe um tipo cabaça, grande. E eu sonhei... Aquela que faz coité? Que faz cabaça, só que bom, as bacana, minhas essa árvore é bacana. São grandes, assim, tem umas que são tipo... Você sabe o que é coité, né? Não é? Não sabe, não? Só que lá na minha casa, elas não dão pequenininhas, elas dão grandonas assim, sabe? De 8 quilos. E a semana passada, eu acredito, umas 2 ou 3 semanas atrás, eu sonhei com uma serpente. E essa serpente era tipo naja, que ela vinha assim, sabe? Ah, essa é do Oriente. E precisa de ter veja só. E tinha... Isso é do Oriente. E tinha muitas crianças lá que foram os meus alunos. E essas crianças eram pequenininhas, e hoje eles já estão grandes. A naja que tem barba, tem assim, ó, parece peixe. Então, essa cobra... E eu não tive medo. Quer dizer que a minha preocupação era que o meu filho, que na minha mente ele era pequeno, assim, tinha entre uns 6, 7, 8 anos por aí, estava fora. Aí eu perguntava, e Billy? Aí, não, ele está seguro. Veja só que interessante. Então, com isso eu abri a porta para botar as crianças para dentro. Enquanto isso veio outro menino, e esse menino, a cobra pregou esse menino. E já passou isso, e mais um outro momento, aí meu filho estava com uma espingarda, já adulto, e matou essa cobra. E no dia seguinte, ele estava com a mesma roupa que estava no sonho, que eu vi no sonho, a bermuda preta, tudinho, interessante, aí eu falei para ele. Aí eu queria saber o quê? Eu queria saber se esses sonhos com cobras no passado, na minha infância, teria a ver com autoassédio, com assédio, com heteroassédio, eu não sei. Deve ter tido alguma relação. Agora, o que eu estou interessado é o seguinte, a árvore que tinha lá era coité, que você chamava? Coité. Pois é, o meu avô, a minha infância, foi na base de coité. O que é que se passa? Lá eles trabalhavam no coité, cortava no meio, tudo acertava, limpava tudo e depois colocava um filete de metal em torno. Você lembra disso? Era decoração e outra coisa, isso alcançava alto valor em certos lugares. Minha terra era cheia de coité. Tem várias árvores que eles fazem isso. Por exemplo, a árvore do coité, da cabaça. Cabaça é a mesma coisa também. Tem muito disso. Que faz muito... Agora, em Minas Gerais, o coité era normal na minha infância. Hoje, a gente não viu mais por causa da industrialização. Lá na minha casa tem um que eu não sei como ela suporta tantas coités enormes. Pois é, mas essa árvore é fora de série. A gente quase não vê isso mais. Um dia desse eu falei no coité, faz uma semana, com uma pessoa aqui. Na minha casa tem muito. E ele estava falando sobre o negócio. Então, eu expliquei para ele o que era cabaça, o que é que fazia com a cabaça.
Na minha infância também se usava demais isso. A industrialização acabou com esses produtos da natureza. Verdade. Agora, veja, essas aves são fora de série. Elas têm muita energia. A ave do coité, da cabaça, todas elas têm. Tem mais uma outra ainda de coisa grande. Aí eu ainda tenho mais outra experiência assim, embaixo do pé de coité. Eu sonhei que estava sentada embaixo do pé de coité, num banquinho lá, e o meu ex-marido, ele colocava a mão assim por baixo do portão, cavava lá num canteiro que eu tenho, e tirava uma chave. Aí, depois, umas 3 semanas após, eu soube que ele estava internado. Aí, hoje, ele continua internado desde o dia 1º de maio, né, com insuficiência renal. É assim, está com o rins, não está funcionando bem. Não é? Mas como ele é uma pessoa muito complicada, e até eu nem fui lá visitá-lo ainda. Eu gostaria de saber se era bom eu ter ido lá visitá-lo, porque a gente não tem muita aproximação. Sempre é bom ajudar os outros, né? Sempre é bom. Ainda mais o povo que a gente já teve contato. E se seria Sempre possível também o senhor colocar ele na TENEPES, na sua TENEPES? Leva um coité com água limpa para ele. É? Professor. É uma saída. Uhum. E se seria possível o senhor colocar ele na TENEPES? Essa aí depois põe no papel, me dá aí. Eu vou pôr. Vamos trabalhar. Ok. Eu tenho aqui já. Ao verbetógrafo. Enfatologia, página 2, final da antepenúltima linha de baixo para cima. Pode explicar o autoesclarecimento sobre os medos infundados? O autoesclarecimento sobre os medos infundados são aqueles medos que não têm razão nenhuma de ser. O medo do bug do milênio foi um. E vários outros a discorrerem. Esse autoesclarecimento passa pelaquela ideia que a gente colocou há pouco da falta de instrução, né, que a pessoa tem a respeito. Às vezes é uma coisa tão minúscula, uma joaninha, e a pessoa tem medo. Mas para acabar com o medo da joaninha, nós já colocamos 7 joaninhas lá no meu, né, nesse jardim que nós estamos fazendo. E outra coisa, as joaninhas são especiais. Olha o tamanho de cada uma, desse tamanho. Uma belezinha, a joaninha que tem lá. Olha lá no jardim que vocês vão ver, a maioria dos vasos já tem joaninha. Agora aqui, aos verbetógrafos. O senhor considera questões psicopatológicas relacionadas ao medo em seu verbete? Poderia fazer considerações saudáveis em relação ao medo? Sabemos que o medo, por outro lado, nos protege, pois nos faz avaliar situações, fatos e pessoas. Concorda? Não. Essa é psicóloga também. A então, ideia é que a gente assim, psicólogo com psicólogo. É que a gente parou naquela ideia primária que o medo ele educa, ou o medo como um salvaguarda, como um resguardo. Eu vou retocar naquele ponto. Em vez de ter uma concepção que ele possa educar, você pode transmutar isso para uma forma de respeito, né, pelo aquele determinado fator que te causa medo. Ou, um crescendo maior ainda, seria esclarecer a respeito desse mesmo fator que te causa medo. Professor Valdo, trabalhei 27 anos em hospital de pronto-socorro. Assisti várias dessomas de formas trágicas. Me considero uma consciência anti-medo, depois de tudo que já vivenciei. Quando tenho que falar em público, dá um medo, uma aflição, e esqueço metade das coisas que eu quero falar. Isso tem a ver com a minha paragenética? O que devo fazer para me sentir mais segura? Isso é uma vergonha, né? Vergonha na cara total, né? Um negócio desse. O caso todo é o seguinte, é você insistir com o processo da peroração pública, falar para o público, expor a situação. Uma coisa boa é participar dos cursos e apresentar as matérias na hora de debate. Outra coisa é vir aqui para a tertúlia e participar do negócio, para valer, e sentar aqui na frente, sem medo do ar livre. Tem que sentar ali e enfrentar a situação. Isso é que é o melhor que a gente faz. Agora, 27 anos, ela viu tudo quanto é morte, tudo quanto é coisa. Isso aí é muito sério. Hospital de pronto-socorro. Agora, a pessoa tem medo na hora de falar.
Então, a primeira coisa, vamos abrir o jogo para ela aqui, que essa aqui é muito boa. Às vezes, quando pergunta as coisas. Em primeiro lugar, aí tem um orgulho e tem uma vaidade enorme nesse ego. Que a pessoa ela tem medo porque ela não quer fazer aquilo que a gente chama de fiasco. Então, esse é o medo. O orgulho petrificante que a gente tocou 2 vezes. Pois é o fiasco. Ela precisa acabar com isso. Num caso desse, o que a gente recomenda é o seguinte: seja ridícula. Pratique as coisas sem medo da ridicularia. Seja ridícula. Todo mundo erra. Vamos entender. Então, é errando que a gente aprende a acertar. Ela não está se permitindo medo de errar, né? Não, outro medo que a gente o orgulho e a vaidade. Agora, o processo é o orgulho. A coisa mais brava aí, ó. Petrificante. Lá no fundo é esse. O negócio é bravo. Gil, eu estou aqui de novo. A respeito de patologias, que foi comentado agora, uma sugestão também. O transtorno do toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é cheio de rituais, ele tem relação direta com medo. Sim. Todos os rituais são para afastar o medo. As superstições, né? Os rituais. Se eu fizer desse jeito, não vai acontecer aquilo. Se eu rezar tanto, eu não vou fazer acontecer isso. Então, os rituais são criados a partir do medo. E na síndrome do transtorno do obsessivo-compulsivo, ele tem medo de uma desgraça iminente, alguma coisa que vai acontecer se ele não der 3 pulinhos para trás, se ele não lavar a mão 5 vezes. E as consciências vão dando as instruções para a mente frágil, né? A pessoa sugestionável, frágil, e a pessoa vai seguindo. Então, aquele ritual pode alcançar outra coisa complexidades. Que é a base do medo é a simpatia. Isso que é a mesma coisa. Simpatia. Por isso que eu falei, o processo da superstição. Superstição, simpatia, amuletos, colares, manias, mandalas, tudo isso é de proteção. Baseado em medo. E uma outra questão relativa à serpente, a naja, ou também a víbora, o Egito usava, inclusive aquele tipo de chapéu que eles usavam, era por causa das najas, aquela forma. Na cabeça, que é cortado aqui e reto aqui. Imita a naja, que... A naja que matou Cleópatra, parece. Você me lembrou uma ideia... isso tudo é baseado na serpente, que ela era muito respeitada nos rituais, por causa da morte que ela traz, né? O veneno. Olhando por cima a respeito das fobias, tem algumas fobias que a gente para e olha assim, não pode ser. Eu encontrei, tem gente que... modo de falar pesquisando, né? Mas assim, fobia do número 13, fobia do número 4. Existe um nome específico para isso. Não, fobia número 4, número 13, não sei quais outros números mais. Mas acho que tem isso a ver com toque. Eu acho que o medo repentino que vai acontecer alguma coisa. Tá bem unido ali, realmente, Marlon, ritual e medo. Gil. Oi. Eu queria te fazer uma sugestão. Sugerência. Você colocou muito bem aqui na fatologia, na página 1, o ato de não fazer, o ato de deixar de fazer, e eu queria te sugerir o ato de deixar fazer. Mas me explica, Oswaldo. Deixar acontecer, ou seja, por covardia, não enfrentar a situação de aquele que está fazendo. Boa ideia. Isso tem relação também com o que a gente colocou na megapersonalogia, né? Que o medo consente. Porque está justo na ordem que você colocou. O ato de não fazer, o ato de deixar de fazer e o ato de deixar fazer. E agora queria te fazer uma pergunta, já que estávamos falando de cobra. Aqui na página 2, na fatologia, na 7ª linha, o uso do medo como manobra política. Sim, bacana ser tocado nesse item, tá? Tem realmente alguns políticos que pegam no ponto fraco da população e usam disso como se eles fossem os salvadores da pátria, as pessoas que vão resolver todos os problemas. Então, eles podem pegar na questão da segurança pública, que é um fator primordial, ou na questão da saúde. Eu lembro muito bem, uma vez, eu assisti uma entrevista dessa pessoa, e ele fala, não era a respeito de medo, mas tem correlação. Eu vou falar aqui, mas vocês vão subentender quem é. Essa pessoa é candidata, já foi prefeito de São Paulo,
querendo mais uma vez ser prefeita, acho que ela talvez era deputado hoje, não sei, e ela falava num dos discursos dela bem assim: eu vou fazer a administração da minha vida. Você entendeu? Justamente para pegar o ponto fraco das pessoas. Isso não é o Maluf. Eu te pontualizo esse... E ele fala isso com uma veemência, com energia, assim, que pega no ponto fraco das pessoas. Eu te pontualizo esse tema, porque é uma questão totalmente reiterativa. Não vou falar de candidato algum, mas eu vou falar de todos os candidatos. Isso acontece a cada 4 anos. É verdade. A cada eleição, você vai ter os candidatos falando do medo a respeito do outro. Isso é uma normativa, e você pode pegar isso em qualquer mídia. Coloca o medo de eleger o adversário, né? Isso justamente também te pontualizo isso, porque juntamente com isso está um medo transmitido através da mídia, que justamente são agentes de transmissão do medo. Agora, a gente vive numa sociedade doente, né? Até uma ideia paralela nisso, que assim... Esse aqui é o medo que ele tem. É o medo. Esse aqui que é o tal que eles têm medo. Tá certo? É número 4 mesmo? Eu não lembro o nome desse... É uma fobia. Fobia do número 4. Eu não consegui fazer, correlação. O quê? O dia 4 a pessoa vai morrer? Fobia. Ou sair assim na porta e encontrar o número... Esse é o meu 4 que geralmente eu uso, é mais ou menos esse aqui. Encontrar o número 4. Colares, aqui na B, só para talvez para você entender, na língua japonesa, o 4 é um número de má sorte, porque ele significa shi, e shi não é o verbo que significa morrer. Então, no fundo... eu já vi alguma coisa... Dentro do japonês, o número 4 está ligado à ideia de morte. Então, só para perceber que bacana o registro. Relacionadas. Eu quero abordar uma ideia aqui, que o 4 pode estar ligado à ideia de morte, né? Tanto é que no Japão, em alguns lugares, você não vai ter andar 4, você não vai ter números 4 nos apartamentos. É uma coisa bem arraigada já. A superstição, né? O ritual. Eu queria abordar uma ideia aqui. O medo, ele não é um instinto natural de conservação, tá? Ele é um subproduto da ansiedade. Agora, ó a patologia se instalando, né? Ele, quanto subproduto da ansiedade, parece que ele quer se transmutar em um instinto de conservação. Então, é importante a gente se atentar a essa ideia de que não é um instinto de conservação o medo, mas sim um subproduto da ansiedade. Oi. Você pode comentar na página 3, paradoxologia, o paradoxo de o medo poder ter benefícios. Esse a gente já comentou aí, vamos comentar novamente, tá? Existe a ideia que o medo possa ter benefícios. Que benefício seria esse que o medo poderia ter? Uma forma de educar uma criança, por exemplo. Você incute medo nela como uma forma de educar. Isso não seria o ideal, né? Crescendo que a gente pode fazer, talvez em vez de incutir o medo nela, como forma de educação, ensinar ela a ter respeito, né? Hoje eles já combatem muito isso. Então, o bicho-papão, essa coisa toda, tudo isso é negativo. E depois, crescendo nisso, seria esclarecer a respeito de medo. Agora, bacana o professor ter comentado nessa ideia de bicho-papão, que assim... É terrível pensar nisso, mas o medo é um dos primeiros sentimentos que a gente adquire, né? Que a gente passa a conhecer. Dando continuidade aqui, na verdade, na terapeuticologia, quando você fala que o método pessoal de interpretação de fatos e parafatos é o desencadeador dos medos. Aí quando fala, e a cura ocorre pela transubstanciação da ignorância pessoal e empirismo reciclante. O foco maior aí nessa parte da cura. A interpretação, na casa de fatos e parafatos, é aquela elaboração mental, né? Quando a gente coloca transubstanciação, é transformar essa ignorância pessoal em autoesclarecimento.
Em autoesclarecimento. Quando ela transforma isso em autoesclarecimento, o medo diminui consideravelmente, se não passa de deixar de existir. Agora, bacana a gente ter comentado isso, que assim, aqui nós temos nesse verbete, eu contei por alto, pode ser que tenha uma margem de erro aí, que eu estava um pouco ansioso, né? O medo faz parte. Nós estamos aí com 117 medos, né? Palavras medos no verbete. Agora, sim, pesquisando todo esse verbete, eu cheguei numa ideia que é terrível. Essa ideia me incomodou muito. É aquelas ideias que o professor comenta com a gente, né? Quando eu cheguei nessa ideia, é uma ideia perturbadora. Eu mexia com a minha ideia mexia comigo. Eu saí, fui no mercado, voltei, aquela ideia estava lá. De noite eu não consegui dormir com essa ideia, com essa conclusão que a gente pode ter, que eu consegui chegar. A ideia é que o que a gente pode concluir, assim, a gente falando em 117 tipos de medo, assim, que ter coragem é básico. É básico. Olha, ó, um número que não dá medo é esse, tá? Tá certo? É básico. Esse não dá medo. É. Cada um faz o que pode. Aqui no ar, já eu tentando aqui superar meu medo de fazer uma pergunta muito ruim, por eu ser iniciante aqui na Conscienciologia. Então, eu queria te perguntar se o medo do parapsiquismo estaria mais ligado com aquele medo infundado que você citou na fatologia, ou com o medo inconsciente aí, o medo de errar, talvez, pela lembrança inconsciente da ProEx, lá no curso intermissivo. Se você podia fazer uma comparação. Tá. Ó, nós todos aqui estamos aprendendo, né? Você está com medo de fazer a primeira pergunta, eu estou com medo da minha primeira defesa pública. Bem, o medo do parapsiquismo tem que pensar se não tem relação com um traço de dogmatismo ou de religioso que ficou para trás. Ou algum fato passado religioso que nos incutiu medo por ter o parapsiquismo. Isso é importante a gente levar em consideração. Tá? Você comentou um segundo aspecto na sua pergunta no final, que eu queria fazer um cotejo, mas eu não lembro qual que era. Perguntei se medo seria do desconhecido, né? Ou no medo de errar, que talvez a pessoa que tem o parapsiquismo tenha alguma lembrança inconsciente do curso intermissivo, e por isso ela assume esse medo de errar, enfim, de não cumprir com a ProEx. Esse medo que eu vejo, o medo de errar, me remete ao livro lá do Medo Líquido, que está na Fatologia, que é uma das nossas questões agora das sociais, as questões da atualidade. Que assim, a gente tem a tendência a ter uma postura de querer administrar tudo. Então a gente tem o medo desse descontrole, de não ter controle sobre as coisas. Um pouco pode estar nesse campo, de você não ter a percepção de algo administrável para o parapsiquismo. E até porque ele é lei, né? É parapsiquismo, não é animismo, né? Alberto Petol, o medo pode ser entendido como uma zona de conforto? Só é o porto seguro, né? Que a gente comentou antigamente. Agora, a busca dessa zona de conforto e de porto seguro... Baiano, né? Porto seguro. Ele tem a ver... descobrir o Brasil. Ele tem a ver com o imediatismo a partir do momento que a pessoa está com medo, está ansiosa, ela tem aquele imediatismo de se refugiar, como um mecanismo de defesa. Agora, em Fatologia, página 2, 8ª linha, poderia aprofundar sobre a ignorância quanto à força de atraso promovida pelo medo? Fatologia, página 2. Fatologia, página 2, 8ª linha que está aqui. Tá, a ideia que está aqui que, assim, pela força do atraso, o medo acaba estagnando, né? Na realidade, o pano de fundo de tudo isso é que o medo é anti-evolutivo. Ele impede as pessoas de ter os posicionamentos, autoenfrentamentos,
de ter o próprio abertismo consciencial. Alberto Betógrafo, gostaria de compartilhar minha experiência com cobras. Eu nasci onde tinha muitas cobras e durante minha vida senti muito medo de cobra. Até o momento que uma colega que estudava cobras me colocou frente a ela e me fez tocar sua pele. A partir daí, nunca mais tive medo de cobras. Tirei aquela foto do Parque das Aves, foi muito forte a experiência, pois senti uma energia harmônica em contato com ela. Hoje, quando vejo a foto que tirei lá, parece que não sou eu. De um modo geral, não tenho medo de animais peçonhentos. Agora aqui, professor, meu quarto fica próximo ao jardim de minha casa. O jardim possui uma grande diversidade de espécies. Gostaria de saber se há plantas que interferem negativamente na prática da TENEPS. Que tipo de planta devemos ter em nosso jardim? Olha, tem uma série de plantas que você deve evitar no jardim. Agora, isso seria bom conversar depois com o professor Roberto Laime, que ele pode dar uma listagem mais ampla das coisas. Aqui mesmo no CEEC, tinha plantas até naturais que eram muito negativas. Eu mesmo falei para tirar, tinha um arbusto perto aí do vilarejo. Eles tiraram aquilo. Então, tem várias dessas que é bom a gente eliminar. Não é apenas de superstição, não. É porque faz mal. Uma delas que eu falei para tirar é a desgraça pelada, que é a veloz. Que a veloz é o seguinte, se uma pessoa pega o suco que sai ali dele, parece um leite, aquilo for do olho, queima. Isso pode até enceguecer a pessoa, pode cegar. É perigoso. Então, eu pedi para tirar, porque nós estávamos com aqui, tudo cresce demais, né? E a desgraça pelada estava enorme, aí enorme perto do portão. Eu falei com eles para cortar, porque tem muita criança que está vindo aqui, o povo não sabe disso. Eu cresci no meio com desgraça pelada, que em Minas Gerais eles achavam que a árvore era muito bonita, que ela não tem folha, vocês sabem, ela só tem galho. Por isso que chama desgraça pelada. Mas agora, ela é um perigo, porque queima o processo dela lá, o sumo, sabe, a essência dela, a resina dela, não é fácil. Então, igual essa, tem uma série. Agora, é lógico, tem uma série de plantas aí que são de superstição, isso é outra coisa. O problema é a gente evitar as que são realmente de veneno, elas são venenosas. Isso é um perigo, essas aí é bom evitar. E tem muita planta assim, se a gente for chegar em qualquer mata, tem. O problema tem que conhecer e saber como é que é. Tem umas, por exemplo, que são até que eles fazem muita tinta, que são perigosíssimas também, essa de tinta. Tem aquela de bico de papagaio, que é perigosa, entende? Pelo jeito, a essência que ela tem. Tem alguns sites de jardinagem que eles informam quando as plantas são tóxicas, pois quando as flores são bom tóxicas. Ver esse site, tem que procurar. Tem que procurar. Na internet, seria bom. Eu quero sugerir... Tem muita coisa. Uma outra coisa que eu quero só falar para a nossa amiga aqui é o seguinte, quem perguntou aqui é a Roberta. O caso é o seguinte, quando nós vamos ver os processos de poltergeist e assombramento, geralmente nós eliminamos todas as plantas que sejam negativas. O último caso que nós vimos aí, inclusive eu estava lá com o Roberto, falei, Roberto, aquela lá, falamos com a dona da casa para tirar aquilo dali, mandar para o mato. Viu, Roberto? Fala alguma coisa sobre as plantas peçonhentas, venenosas, etc. Você lembra, a última que nós vimos, tinha lá várias, eram 3, eu acho, que era negativa, não é isso? Fala aí algumas para ela, lá para ela saber. Acho que é aquele Comigo Ninguém Pode e Comigo Ninguém Pode é que Espada de São Jorge. Mas tem muita superstição em torno do assunto. Geralmente essas plantas que têm superstição, ela tem a tendência de carregar essas energias em torno dela, porque as pessoas alimentam isso em torno da planta. E ela, claro, ela tem a toxicidade natural dela. E aí isso carregando ao longo do tempo, claro, passa a ser um ser vivo ali, uma planta estigmatizada. Então a pessoa tem que estar atenta a isso. Agora, fora isso, tem que ver, por exemplo, a questão química e biológica. Por exemplo,
espécie que produz muito esporo, ou produz muito pólen. Então, tem algumas samambaias, algumas, tipo palmeiras também, que são extremamente alérgicas. Isso aí vai dar problema. Outra coisa, planta que vai produzir muito fruto e que não é retirado. Então, às vezes, aqui a gente tem alguns... Tem umas suaves, mas que são problemáticas. Por exemplo, a aroeira. Um monte de gente tem alergia, começa a coçar, só de chegar perto. Então, outra coisa, aquela flor bonita que chama Dama da Noite. Aquilo dá dor de cabeça num monte de mulher. Em Minas Gerais eu tive experiência com isso tudo. Tem que ver. Agora, escuta essa. Professor Val, falando sobre árvores, meu filho ganhou uma muda de baobá, árvore africana. Ela tem, em média, 40 metros de altura e 10 de diâmetro. Vai de 6.000 anos a mais. Sugeri para ele doar o CEEC. Teria interesse nessa planta? Fala aí, que nós já temos algumas. Né? Não, a gente já está esperando, pode mandar. Quando pode mandar, que a gente tem aí. Nós temos algumas, né? A gente tinha uma só, somente uma que tinha. Que tamanho que está ela já? Está lá, nova ainda, está pequena. Ela é pequenininha, demora. Agora pode mandar, sim, que a gente tem espaço e tem interesse. Seria bom. Viva o baobá. Oba. Queria sugerir ali, sugerir, se for possível, alguns que estão talvez na fotologia lá, o ato de dormir com a luz acesa, né? Outra questão, o medo básico de aprofundamento das relações interpessoais, aí gerando ali a questão lá, o solteirão de 30, o medo de receber não e o medo da dessoma. Eu acho que em algum momento eu comento. Dormir com a luz acesa não faz bem para os olhos, você sabe, isso faz mal. Está no processo palpebral. Eles já provaram isso na oftalmologia. Eu comento ali na estrangeirismologia, que cabe dentro aí, o pavor noctus, o último item da estrangeirismologia, abrangeria esse dormir à noite. Eu acho que em algum momento aqui do verbete eu comento sobre tanatofobia ou medo da morte. Fobiologia, né? E queria perguntar o que é o Centro de Valorização da Vida? Aonde que é? Tá, CVV. CVV. Não sabe o que é isso? Sabe? Não? Explica para ele. Tá, CVV é tipo uma entidade governamental. Ele nunca pensou em suicidar, por isso que ele não sabe nada. Que as pessoas ligam assim para dizer as angústias dela. E é geralmente a voluntariado que fica ouvindo, né? Então você ouve cada coisa assim, geralmente é ligado aos medos, os pavores, os pânicos, os problemas familiares. Agora, é bem isso. Essa questão da luz é uma coisa muito interessante a gente pensar. Eles acham, por exemplo, muita gente acha que, por exemplo, dormir, que é como se fosse um gêmeo da morte. É uma condição gêmea da morte. Agora, é muito interessante que, para dormir, o ideal é que escureça tudo em torno da pessoa. Isso é o melhor para proteger o próprio corpo, os olhos, a oftalmologia. Agora, veja, isso aí é a volta ao útero. Entende? É muito engraçado isso. Que você, na hora de dormir, você está voltando ao útero. Então, tem gente, por exemplo, que dorme tudo igualzinho, como se estivesse mesmo na posição uterina. E no escuro, porque é do processo uterino. Entende? Então, o bicho existe aí o tempo todo. Mesmo para o adulto, ainda tem muito animal na nossa vida. Está entendendo? Só olhar. Por isso que eles falam também que a projeção é irmão da morte. É uma pseudo-morte, uma quase-morte. É a projeção consciente. Agora, o processo de escuro é um fato. Outra coisa, a maior parte do povo que está procurando desenvolver a projeção consciente, a pessoa, consegue sair até do corpo, mas ela fica presa ao processo do corpo, no ambiente, junto ao quarto, junto ao leito da pessoa. Isso também faz parte do processo. E outra coisa, às vezes, ela viu que saiu, mas está tudo escuro. Está faltando luz. Tem muita gente que é um processo uterino ainda. Então, a parte de bicho é um negócio muito arraigado na consciência. Entende? Gilderley, aqui na parafatologia, na página 2, por favor, o fato de a insegurança atrair as ameaças. Queria que você falasse um pouco desse aspecto aí do patopensene ser irresistível, no sentido de que ele atrai mais coisa ruim.
Isso tem a ver com a assedialidade, né? A pessoa está insegura, ela abre a porta para o assédio e acaba atraindo, criando assim um holopensene em volta dela. Então, assim, um copo d'água caindo pode ser uma ameaça. Esbarrar, cair, quebrar, cortar a perna, se for pegar numa veia importante. Tá? Isso aconteceu algo similar com uma colega minha. Estava sentada num bar, conversando, ela bateu na garrafa de cerveja, essas long neck. Foi engraçado assim, que caiu no chão, eu não sei como deve ter um nome, o gargalo, com aquela ponta, aquela crista assim, ela rodou assim, quase bateu na perna do colega do lado. Foi engraçado, que caiu no ar, ele foi quebrando. Então, eu poderia ter cortado. Outra coisa, sobre o aspecto do paradoxo que você colocou, do medo ser um alerta. Como é que você vê isso? No caso das plantas aí que são tóxicas, o medo não é positivo aí, nesse ponto? Olha, é um tabu a gente pensar medo enquanto benefício, né? Enquanto alerta. Isso é um pensene que a gente precisa trabalhar muito ainda, né? Talvez seja um resquício do dogmatismo que a gente teve, de toda essa religiosidade que a gente teve na cabeça durante anos e anos. Então, pensar um medo quanto benefício. Agora, eu faço um exercício de imaginação, né? O que o serenão deve pensar? Deve pensar assim, deve ser uma meninada, né? Todo mundo com medo. E deve ser bem por esse lado, né? Tá, obrigado. Delei, aqui. Oi. Você pode falar um pouco sobre o medo do descortino da própria intimidade? Isso, esse medo descortino da própria intimidade tem muito relação com aquele medo reprimido, aquele medo inconfessado, tá? Ele está lá na taxologia que a gente coloca uma relação com isso. Não é taxologia, eu coloquei a palavra errada, desculpa. Eu acho que é outro ambiente aqui. Tem muito a ver com aquele medo reprimido e confessado, que ele não foi abordado, que a pessoa nem se permite ou pensar ou analisar sobre esse medo. Então, essa intimidade... Às vezes é o quarto escuro, que só ela tem a chave, que não abre nunca. É bem isso. Mas é. Nem ela abre. Ô, Gil, por favor, ali na enumerologia, na página 2, o último ali, o alívio pós-medo. Você poderia falar, por favor? Tá. Esse alívio pós-medo tem a ver com a exposição. A partir do momento que a pessoa está exposta àquele objeto, ou aquele pensene que dá medo, ela tem esse imediatismo de buscar um porto seguro, de ter um resguardo de defesa. Então, assim, passou o medo, ela tem aquele alívio, só que ela não enfrentou. Esse medo volta. Então, assim, é algo de se analisar justamente esse alívio, porque ele não foi um autoenfrentamento. Ele simplesmente, temporariamente, ele passou, mas ele acaba se tornando recorrente, acaba voltando, né? Eu queria fazer uma pergunta para você a respeito da relação do medo com a riscomania e o vício da adrenalina. Porque você tem algumas profissões, alguns esportes, que as pessoas sabem do risco, têm medo e vão praticar aquilo. Bombeiro, corredor de automobilismo, paraquedista e tal, e o cara não consegue viver sem o medo e sem a adrenalina que dá o medo. E também, só completando, algumas pessoas que têm medo de filme de terror, por exemplo, e gostam de assistir justamente também por causa da adrenalina. Passam mal, ficam até assediadas e tal, mas continuam naquela linha. Isso a pessoa está viciada naquela emoção, aquela sensação, né? Isso a pessoa acabou se viciando. Isso tem muita correlação, Jorge, com o que a gente coloca lá na culturologia, que é a cultura de medo, né? Da pessoa se viciar nisso e, além disso, abrange outras coisas, né? A gente vive numa sociedade com portas, trancas, senha da senha, justamente por causa desse sentimento, pansentimento de medo, né? Eu estava fazendo um contexto justamente em relação a isso, com relação à cultura de medo, paralelo a isso que você comentou das sensações, que assim, eu estava analisando, eu moro num apartamento no térreo. Até o meu quarto, que é, para mim, o ambiente principal, ainda mais que eu faço TENEPS, onde eu moro em Porto Alegre, tem 6 portas. 6 portas. Da porta da rua até a porta do meu quarto tem 6 portas. A gente precisa disso. Acho que tem gente aqui que tem mais, hein? 6 portas.
Meia dúzia. E, professor, aquela questão que o pessoal fala que o terrorismo mundial, na verdade, ele não vive em função das explosões e tal, mas ele vive em função do medo do desastre, né? Que lembra, o Al-Qaeda, o fruto da Al-Qaeda não era realmente os atentados, é sim o medo do atentado. Então, diz que o grande lance do terrorismo é o medo do atentado. Ele pode passar 1 ano, 10 anos, as pessoas com medo, né? Vivem do medo. A coisa pior que tem é que depois que a pessoa morre, morreu. Pois é. Aí é que é o X. Então, a gente tem que pensar em quanto vocês estão matando com esse negócio de terrorismo. E matando os próprios irmãos, os próprios primos, entre eles mesmo, se matando. Eu lembro todo dia. E a televisão mostrando isso sem parar e sem comentário nenhum. É uma vergonha. A mídia, os meios de comunicação também estão errados. Eu vou contar até um caso pessoal. O senhor lembra daquela época da eleição do Alckmin, que o PCC em São Paulo estava fazendo atentados? O comando lá. E eu cheguei na minha loja, estava aquele terrorismo no estado de São Paulo inteiro. E as minhas funcionárias, todas não, mas a maioria em pânico, querendo fechar a loja porque o comércio estava fechando. Eu cheguei calmo e tranquilo, e o negócio estava acontecendo em São Paulo, o interior não tinha quase nada. Eu falei, mas por que vocês vão fechar a loja? Não, porque a televisão está dizendo que os atentados estão ocorrendo, que eles estão jogando bomba, que os ônibus estão incendiando e tal, e que eles estão jogando quem a loja, o comércio estiver aberto. Eu falei, ninguém vai fechar nada. A minha esposa ainda falou, mas Jorge, ninguém vai fechar, vai deixar aberto, e vamos esperar para ver o que acontecer, que isso aí é exagero da mídia, que a mídia pegou aquilo ali e explorou, e não aconteceu nada na cidade. Mas muita gente fechou, professor, justamente só porque estavam falando que São Paulo estava... Você sabe se não tinha a turma do Cachoeira, ou a turma dando dinheiro para a mídia, para poder exagerar o processo. Para quem estava lá na época, que foi tudo feito geral. Tinha aqueles PCC da vida, não sei o que é. Mas o processo foi todo político, porque eles queriam descaracterizar o Alckmin para poder eleger alguma outra pessoa no lugar. Queimando ônibus, uma opção de coisa. E o medo foi generalizado, quer dizer, as pessoas ficavam em casa com medo de um troço que estava acontecendo na capital. Professor Waldo, no verbete do dicionário aqui, Marcelo, o senhor poderia comentar mais a questão no adendo, parafenomenologia, porque, pelo que deu para entender, um fato simples de uma preocupação gerou um parafenômeno. Aí fala, o que me chamou a atenção, a derrogação transitória das leis físicas. Geralmente, elas não prestam atenção nisso. Então, há muitos parafenômenos que ocorrem com as pessoas, que as consciências que às vezes ajudaram, ficam todas frustradas com a situação, entendendo? Porque a pessoa não captou. Aqui eu estou dando um exemplo disso. A lâmpada estava lá fora sem funcionar. Ele passa na hora que precisava daquilo, porque o negócio era de urgência, para ter um processo lá, para ver no escuro. Ele ligou o negócio, porque ele estava ansioso, não sabia o que fazer, ficou como fosse antigamente, muito tempo antes. Ele ligou, o negócio ligou. Agora, depois, ele tentou tudo, não ligou nada. Quer dizer, como é que foi? Isso é um parafenômeno, de efeito físico. Agora, o povo geralmente não presta atenção nisso, não leva em consideração. Agora, isso quer dizer que a derrogação das leis transitórias, no nosso caso, por exemplo, ela começa com o processo de extrapolacionismo. Se uma pessoa, eles têm que segurar para ela não morrer, ela não morre. Eu já vi cada caso, inclusive até com aposta, entende? Eu já vi isso tudo. Eu uma vez vi a pessoa de uma pessoa que estava lá e eles falaram assim, não, aqui, esse fim de semana, essa pessoa não passa. Eu cheguei lá e vi o ambiente, vi as energias, testei a doente no leito da enfermaria. Eu aposto que ela vai sobreviver. 3 que estavam com os exames tudo na mão, toparam a parada comigo, eu ganhei a aposta. A dona sobreviveu ainda muito tempo depois daquilo. Agora, ó, do ponto de vista médico, os meus colegas, o povo todo estava ali, falaram, não, isso aí não tem jeito, não dá. A dona sobreviveu, mas eu senti o negócio antes. Então, veja, esse negócio de derrogação, isso aí, tem leis também que nós não entendemos como é que elas funcionam bem, entende como é que é, até do ponto de vista físico. De modo que essas coisas, a parafatologia, a gente tem que estudar mais.
Tem muita coisa para ser estudada. E tem que ser mais do que aquilo que o Gabriel estuda. O Gabriel não está aí agora. Ele está estudando os processos de fenômeno. Tem que ser mais do que isso. É muito fenômeno que tem pela frente. Vale a pena. Professor, talvez não coubesse nesse caso do verbete dele aí, aquele exemplo do senhor que a pessoa chegou com o revólver no seu consultório e o senhor segurou a onda e manteve o equilíbrio, porque ali qualquer outra pessoa desequilibraria, né? Não, mas eu nunca tive medo de nada. Sim, mas um exemplo da pessoa ter um autocontrole, porque ali eu não foi lembro brabo. de ter medo de nada. Eu teria medo se eu visse, eu sempre falo, mas eu nunca vi. O camarada chega com uma metralhadora, que eu sei que ela está municiada ali, ele começa a dar tiro todo lado. Aí tem que arranjar um buraco. Perna para quem tem, né? Isso é outra coisa. Mas eu não tenho medo. Por exemplo, o caso lá meu, na Vinícius de Moraes, lá em Ipanema, eu estou lá, na hora que eu vou abrindo assim o carro, devagar olhei, não tinha nada. Quando eu vi uma moto disparada e bah, na porta do carro. Meu carro não deu nada. A motoca do cara estraçalhou tudo do lado, assim, por causa da porta, aonde ele bateu. Agora, aí, na hora que eu vou levantando e vou saindo, o motorista falou, não vai não, doutor. Ele morrendo de medo. O cara que estava na moto, 2 metros de altura. Aí eu não, saio lá, olho para ele assim de baixo, porque ele é mais alto que eu. Então, como é que é? Você tem dinheiro para arrumar isso aí? Como é que é? Não, doutor, está tudo certo, está tudo bem. A culpa é minha, isso aí está errado, não está certo. Eu preciso ir embora, deixa eu ir embora. E vem cá, ver se ela funciona. Aí o negócio ainda funcionou. Ele era, cara, remador lá do Botafogo e trabalhando com o negócio sul-americano para ser o tal. Por isso que está cheio de músculo aquele negócio todo, porque o cara estava lá. Você está entendendo? Agora, você adivinha meu motorista tremendo lá dentro. Eu falei, deixa comigo, que eu vou conversar com ele. Isso é na Vinícius de Moraes, em Ipanema. Agora, o cara estragou a moto. De um lado lá, amassou tudo. E o nosso carro não deu nada. Pegou em alguma coisa da porta lá, que eu não sei como é que foi. Agora, essa semana teve 2 casos na TV, né? Uma senhora que matou um ladrão com 3 tiros, 90 e poucos anos. Você ouviu isso? Não. E um senhor de 70 e poucos anos que saiu na cacetada com o cara com a moto que estava assaltando. Bengalada no cara. Ele falou assim, eu estou de saco cheio, toda hora. Bengalada nas costas do cara com a moto assim. E a velha, 90 e poucos anos, o ladrão entrou dentro da casa dela, ela pegou, falou nisso aqui, ele disse, duvido que você atira. Falou, então agora vai. Pá, 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 deu 3 tiros e matou o cara. Que é 90 e poucos anos ela tem. Mas o povo anda muito armado, né? Isso é e a garrucha dela, professor, disse que ela não usa, nunca usou. Talvez seja até o lance da lâmpada aí. Faz anos, ela nunca usou aquilo, estava guardado 40 anos, 30 anos, uma garrucha velha. Ela deu 3 tiros com a garrucha. Garrucha velha. Garrucha mata. Como é que pode um negócio desse? Foi bem no coração, né, Jorge? Foi bem no coração. Não tinha nem pensado nessa hipótese aí. Se te perguntar se ela é gaúcha, Não, é de Caxias, foi em Caxias do Sul. Pois é. Caxias do Sul. É a garrucha da gaúcha. Isso aí é normal. Ela falou que lá no nunca Rio Grande do usou, Sul é muita gente armada que tem, porque lá tem fábrica de arma, né? Tem. Diz que ela ganhou de É doação. o estado mais belicoso que tem é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Tá certo? Isso é normal, lá no caso. Mas é isso, gente. Vocês hoje, se alguém for falar que está com medo, a gente precisa dar até uma surra, né? Porque depois de toda a explicitação de medo que o professor deu, isso é impressionante. Mas olha, pode falar. Alô? A gente não mora muito longe lá de Caxias do Sul, viu? Ah, é? As gaúchas estão aí, ó. Você sabe que a nossa comunidade gaúcha aqui é uma das maiores que tem aqui, nossa, né? É gaúcha. 38. Mas, fugindo um pouquinho das cobras, das plantas e do medo que a gente, das garruchas, garruchas, não gaúchas, né? Sobre o medo, não com sim, mas com CIEX, especificamente da baratrosfera. Qual é o tipo de medo que, vamos dizer, o top de medo que reina nessa camada entre as consciex? Isso daí eu passo, professor. A minha experiência, eu não lembro de baratrosfera. Isso para o professor Valdo, desculpa.
Como é que foi a pergunta dela? Qual o medo que predomina no holopensene da baratosfera? É isso, né? O medo que predomina, o mais sério é o da permanência eterna, daquela angústia. Esse é o pior que tem. Isso é clássico do inferno. Então, eles acham que aquela angústia é eterna, nunca mais vai desaparecer. Então, esse é o pior tipo de receio, medo, pusilanimidade que existe. É o medo do inferno. Esse aqui é o clássico que eles falam, isso é até da literatura. Que quem vai para lá pensa que aquela angústia é eterna. Eu já passei por isso, entende? Quando eu estava recebendo lá o cara que eles eram epiléticos, na hora que dava a aura nele, ele entrava naquela condição antiga que houve o processo dele e ficava na baratosfera. E eu procurava assimilar. Então eu via, isso é uma coisa, é indescritível. A pessoa tem que sentir para ver como é que era. Foi por isso que os amparadores falaram, seria bom você sentir para ver como é que é a situação do epilético. Então, conforme a aura, aquilo é uma regressão da hora que a pessoa estava lá, ele se sente como se estivesse na baratosfera daquele jeito. Agora, é uma coisa assim, que não tem muita explicação. Por quê? Não tem jeito de você acabar com aquilo, e aquilo tem tudo, tem todas. Aquilo envolveu você. Então, isso é que eles chamam da angústia eterna. Isso é o paroxismo do medo. A meu ver, esse é o pior que tem. Agora, eu vi isso com os processos dos caras que morreram epiléticos, para fazer um jeito de acordá-los. Então, eu tinha que fazer o rapport. Sabe como é que é? Fazer assim a osmose do processo. Receber. Então, eu passei por isso e vi. Agora, isso é uma coisa horrível. A própria aura do epilético é horrível. Porque você tem aquela ideia, tem a cena, a coisa viva você está sentindo, e você não encontra local que aquilo tenha ocorrido com você, porque aquilo não é seu. Entendeu como é que é? Então, o negócio você não encontra departamento, setor, uma caixa para colocar aquela lembrança. Ela não é sua. No entanto, ela insiste, ela é sua. Ela quer tornar-se sua. Isso aí é horrível. Agora, a aura epilética envolve isso tudo. Agora, ó, você foi muito bom no seu verbete, trabalhou muito bem. Eu quero ver agora os próximos. Quantos que ele vai fazer? Uns 100, assim? 100. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 59 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Temos hoje o recado do Oswaldo sobre o Conselho dos 500. Olá, boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 informa que no dia 24 de junho de 2012, dia domingo, às 15 horas, no auditório do Discernimento, teremos a Assembleia do Conselho dos 500. Nessa Assembleia, temos 4 pontos de pauta. O primeiro é a proposta de alteração do mandato da Comissão de Gestão do Conselho dos 500. O segundo ponto de pauta é a eleição de 5 novos membros do Conselho. O terceiro ponto de pauta, a Comissão de Gestão da Cognópole Foz apresentará os trabalhos desenvolvidos até a presente data. E, por último, no quarto ponto, uma proposta de organização do curso sobre consciência política, tendo como público-alvo a CCCI e os cognopolitanos. Aguardamos a todos vocês no dia 24, domingo, às 15 horas, no auditório do Discernimento. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Expressão Conscienciométrica Evolutiva. A especialidade é Conscienciometrologia, de autoria da professora Rosa Ramalho. Obrigado pela sua presença e até amanhã.